Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui reunidos para comemorarmos o lançamento do livro Uma Viagem pela Filosofia, o Encontro. Eu agradeço a presença de todos. Essa é uma data muito importante para o projeto, para as pessoas envolvidas nesse projeto e na realização desse livro. Primeiramente, eu gostaria de historicizar um pouco como a gente chegou até aqui. O projeto Filosofia no Ensino Fundamental teve seu início na Universidade Federal do Paraná no ano de 2016. Nós tivemos uma infinidade de colaboradores, bolsistas e colaboradores da universidade e de fora dela, professores da rede de ensino, entre outros. Por isso, os meus agradecimentos máximos a essas pessoas que participaram ativamente e que estão nominadas no nosso livro também. Algumas estão presentes, outras estão chegando, mas a essas pessoas o meu máximo carinho. Na sequência do nosso trabalho, nós instituímos ou elaboramos que o projeto ia trabalhar ou incentivar a filosofia desde as séries iniciais. Por que imaginamos que isso seria importante? Para criar o hábito da discussão, para criar hábitos de tolerância e de visão do outro. Então, nesse sentido, o projeto teve êxito quando, nos seus primeiros anos, já começou a ir às escolas, compartilhar essas pequenas vitórias com as crianças do ensino fundamental, especialmente nós trabalhamos com a terceira série, com a quarta série, mas desde lá o projeto se multiplicou, se agigantou e estabeleceu outros nortes. Chegamos aqui no primeiro momento de concretização do material desse primeiro livro. É o primeiro de uma série, né? E que traz uma luz justamente para esse momento que nós estamos vivendo. Sabemos que as crianças foram as que mais sofreram com o fechamento das escolas. Muitas delas estavam em pleno desenvolvimento da sua sociabilidade, do conhecimento dos seus amigos, de compartilhar coisas intelectuais e emocionais também. Por isso, eu acho extremamente pertinente esse momento que nós estamos vivendo, de estabelecer esse retorno com uma proposta muito interessante. Voltar à escola com um lugar para discutir filosofia. É um método filosófico que pode acolher as crianças nesse retorno, pensando em como lidar com essas experiências que a gente viveu nesse último ano de isolamento, de pandemia, de medo, de descobertas. Muito bem, então, nesse universo todo, eu tenho a grata felicidade de dizer que todos os nossos participantes, alunos da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal do Paraná,
Também compartilharam experiências com alunos da UTF-PR, que foi a nossa primeira designer. E, finalmente, nós tivemos a grata convergência de momentos maravilhosos quando encontramos Mariana Ugini Goldschmidt, aluna da Biologia da Universidade Federal de Santa Catarina, para iniciar a nossa ilustração de miolo. Dou as boas-vindas novamente aos nossos ex-participantes, Jorge, quem está aqui, Marina, e estão chegando, Cleveron também está aqui, um dos nossos participantes que ativamente estavam juntos nessa caminhada desde 2016. Alguns iam ficando nos anos pelo caminho, mas um grupo maravilhoso para se trabalhar. Muito bem, as universidades se fortaleceram com esse projeto, porque a gente pode partilhar institucionalmente com os nossos alunos e agora com o público, quando a gente lança o primeiro livro de uma viagem pela filosofia, chamado O Encontro. O nosso livro também tem a sua capa, né? Capa e contracapa, elaborada pela professora Luciana Ribeiro, que está aqui, e que nos brinda e que nos brinda no início com uma narrativa visual que é uma introdução à própria história. Sensivelmente, ela consegue colocar em imagem a introdução do livro e criando já a expectativa do que virá depois. Muito bem, essas são as nossas experiências exitosas, mas agora eu dou um spoiler do o que é esse livro, né? A nossa história, a nossa saga filosófica, ela começa com um mistério. Crianças de diferentes lugares, países e épocas se encontram misteriosamente no porão de um navio. Ninguém sabe como foi parar ali, por que foi parar ali e qual é o mistério desse acontecimento. O que elas lembram é que foram dormir na noite anterior, que estavam nas suas casas, alguns em outros lugares, mas que, de repente, quando acordam, estão naquele lugar. Essa é a situação misteriosa que inicia a nossa saga, que está envolvendo e que tem na sua narrativa, para os iniciados em filosofia, podem perceber os filósofos a que têm correspondência. Alguns vão descobrir a fala de Descartes, outros vão descobrir a fala de Santo Agostinho sobre o tempo, e outros elementos, a caverna de Platão, e outras perspectivas filosóficas que estão na nossa narrativa. Mas isso não significa que é um livro destinado a iniciados, bem pelo contrário. É uma iniciação filosófica, é uma história que instiga crianças e jovens e mesmo adultos a pensarem sobre alguns acontecimentos da nossa vida. Então, o primeiro capítulo é destinado a um problema vital
em todo aquele que inicia em filosofia. O que é filosofia? O que é o filosofar? Como nós podemos pensar sobre isso? E justamente aqui começa a nossa saga, com outros elementos, né? No segundo episódio, nós temos uma estranheza dos personagens que se dão conta de que a concepção do universo de Ptolomeu e de Copérnico são diferentes, mas os personagens mesmo estão lá para descobrir isso. E assim a gente sucessivamente vai até o último episódio, quando nos damos conta de que a tecnologia nos envolve. Aí nós temos um misterioso robô que nas primeiras elaborações do livro, ele estava idealizado em cima da teoria de Descartes, das meditações cartesianas sobre o autômato. Mas depois ele evoluiu, principalmente depois a professora Luciana vai falar sobre essa experiência dela. Ela reelaborou isso e colocou Leonardo da Vinci na nossa história, e foi maravilhoso, porque o nosso robô talvez seja o mistério de Leonardo da Vinci. Então, essa obra, ela tem um destino, né? A iniciação filosófica de crianças das séries iniciais ou da quinta e sexta série também é possível, né? Até mesmo adultos podem lê-la e parar e refletir sobre cada partezinha dela, que isso brilhantemente também nos envolve, não só a mim, que sou uma apaixonada pela história, pela saga, mas eu acho que envolve os leitores também. E por fim, essa mudança traz uma leveza e uma interdisciplinaridade. As crianças que a gente pensou desde o início são as crianças que mais precisam desenvolver os seus talentos. Primeiramente, a escola pública, mas não resumida a ela. Mas aquelas crianças que ficam na escola o dia inteiro, o que a chama escola de tempo integral, que nós poderíamos ter a iniciação filosófica como uma das atividades mais prazerosas que o intelecto pode elaborar, né? E essa nossa experiência, ela foi se desenvolvendo de uma forma interessante, porque a partir do texto nós fomos incluindo outros elementos. E aí eu falo da sensibilidade da nossa ilustradora de miolo, que consegue, através do texto, transformar isso em imagem. E imagem que também instiga. Não é simplesmente uma representação do texto, mas ela coloca outros elementos que são desafiadores para aquele que lê. Muito bem. Então, agora, eu convido a Mariana a falar sobre a sua experiência de tomar um texto que não participou de toda essa construção, mas que do texto ela conseguiu, magicamente até, transformar em imagem. Mariana, por favor, fale sobre a sua experiência de ilustrar um texto. Oi, boa noite, eu sou Mariana, e eu queria primeiramente agradecer a Karen pela oportunidade de fazer uma coisa completamente inesperada que eu nunca imaginava que eu ia fazer, porque, né, eu sou uma pessoa que estuda biologia, e eu tenho muito prazer em desenhar, eu sou muito apaixonada por desenho, mas eu nunca me imaginei fazendo isso como, né, uma profissão, coisa assim, e quando eu ingressei no curso de biologia, eu pensei que era uma coisa que eu ia ter que deixar para trás.
e me chamando para esse projeto, eu fiquei muito feliz de poder adicionar isso na minha vida. E sendo uma apaixonada pela literatura também, uma vez que eu conheci a história e poder transformar os personagens, botar uma ilustração para as palavras, também foi uma experiência muito, muito cativante. E durante esse tempo, apesar de ser bem complicado, né, porque também eu não tenho esse conhecimento todo sobre ilustração, tive que ir aprendendo aos poucos, eu fui procurando auxílio na internet, descobrindo coisas sobre filosofia que eu não sabia, também, mesmo já tendo passado no ensino médio, e foi muito maravilhoso. Tanto que eu cheguei até ter os meus personagens preferidos, assim, sabe? No final do livro eu já estava, nossa, eu quero saber o que vai acontecer. Eu gosto muito do personagem Beatriz, quem for ler o livro vai conhecer. Eu acho que até quanto mais eu me interessava pelo personagem, mais detalhes eu queria adicionar, mais caracterização eu queria fazer. E são personagens muito plurais, muito interessantes, e que eu acho que, conforme a saga vai continuando, eles vão ser mais desenvolvidos ainda, e vai acontecer mais essa integração de culturas diferentes e épocas diferentes, e, ao mesmo tempo, esse ensino da filosofia que é muito maravilhoso. A participação da professora Luciana. E em 2019 eu tive que me ausentar do projeto por conta do meu pós-doc. E a professora Luciana, com toda a sua experiência em imagem, né, em narrativa visual e literatura infantil, assumiu o projeto de uma forma que nos transformou numa obra muito grandiosa, né? Grandiosa no sentido de que o olhar criterioso dela para a literatura infantil agregou ao texto e a todo um projeto de livro que compunha muitos dos nossos elementos. Então, a professora Luciana agregou de forma ímpar aquilo que a gente já vinha fazendo, como se ela conseguisse passar aquele verniz maravilhoso na obra, e com a sua criação, de fato, da capa e contracapa, ela consegue expressar uma introdução, um modo de levar o leitor, primeiro pela forma visual que tem o livro, maravilhoso, porque quando ele é aberto, as nossas asas, né? Quando ele é aberto, ele parece que tem asas, mas ao mesmo tempo ele tem a letra Fi de filosofia. Ele introduz o leitor pela imagem. Depois dessa imagem vem o texto. E aí o texto vem o problema. E o problema vem as múltiplas formas de solucionar o problema, de se escolher qual caminho andar, né? E aí agora eu acho que passo a palavra à Luciana. O objetivo do livro também é trazer para a discussão filosófica a capacidade da filosofia na escola ter uma reunião de valores, e também de trabalho, um trabalho interdisciplinar que possa nos acolher na escola, não só valorizando a disciplina de filosofia, mas também a relação que a filosofia tem com as outras disciplinas da escola. Nas séries iniciais, o nosso objetivo maior é potencializar a alfabetização, com a capacidade da criança de adquirir linguagem. Nós transformamos isso em pensamento.
quanto mais uma criança for capaz de se comunicar, ela, ela vai justamente se desenvolver melhor, ter uma capacidade de relacionamento muito mais qualitativa com os seus colegas, com os seus pais, entre adultos e crianças, mas principalmente entre as crianças, entre os jovens. Então, quando a gente desenvolve linguagem, capacidade de imaginar, viver a vida de outra pessoa, ou uma situação de outra pessoa, nós estamos criando pessoas empáticas. Empáticas que podem acolher o diferente, que podem acolher a diversidade. E aí, justamente, os nossos personagens, eles foram pensados para estabelecer essa multiplicidade. E essa multiplicidade é extremamente interessante porque nós teremos um personagem africano do século XVIII, uma africana do século XVIII, mas de outro nível cultural. Teremos uma brasileira, né? Uma nativa. A nossa cultura está no livro marcada pelo povo indígena. Teremos europeus, asiáticos. Então, essa mistura de culturas faz com que tanto a narrativa visual fique interessante, né? E nisso a Mariana tem uma habilidade maravilhosa de ter captado esse universo interior dos personagens e situado isso tanto nos seus detalhes, né, quanto na própria... Eles estão tanto no texto da narrativa quanto nos detalhes da ilustração. E o interessante aqui também é que quando a gente inicia a leitura do livro pela imagem, pela introdução que a professora Luciana nos fez, desse navio chegando em algum lugar, ou ouvindo de algum lugar, depende do ponto de vista que nós estamos tomando, e passa por todos esses episódios e ele finaliza indo embora, nós temos essa possibilidade de imaginar. Né? Agora? Chegou! Por favor, Luciana, Gente, agora é sua vez. Desculpa, Karen. Gente, eu e a informatização, realmente, a gente de vez em quando briga. Temos sérios problemas de relacionamento. Boa noite a todos e todas aqui presentes. É um prazer enorme falar desse trabalho, porque me gerou um aprendizado, assim, eu não tenho em palavras como agradecer a Karen pela oportunidade. Foi um desafio gigantesco, porque eu não sou da filosofia, eu sou da psicologia da educação e pesquiso sobre linguagens, desenvolvimento de linguagens, e tenho profunda paixão por literatura infantil e narrativas visuais na literatura infantil. Então, quando a Karen me convidou para coordenar o projeto durante o ano de 2019, em que ela estaria fazendo pós-doc, primeiro foi um susto, assim, nossa, né, não sou da filosofia. O meu primeiro contato com o projeto dela foi a partir de narrativas do Cleveron. Quando ele ingressou no projeto, ele era meu aluno na disciplina de Psicologia da Educação. Então, ele chegava bem empolgado nas aulas e sempre comentando de maneira muito apaixonada pelo projeto. Né? E então, essas narrativas dele já me provocaram bastante. O que é? Né? Como será? O que está sendo feito?
E quando eu tive a oportunidade de ingressar no projeto como colaboradora, para mim foi bem interessante, porque o primeiro grande desafio é você entrar num projeto em que ele já tinha uma trajetória, ele já tinha uma história construída e consolidada, já tinha um norte, já tinha muita produção, os meninos assim estudaram muito, conheceram muito, aprenderam muito, e isso estava expresso nessa saga, nos livros e todo o material já produzido. Então, para mim foi muito desafiador, porque você chega com outro olhar, com um olhar de quem estuda a literatura infantil, a narrativa visual. Então, eu sempre, com muito receio, eu ligava para a Karen, falava sempre com Karen, a respeito das minhas considerações de como chegar para não ferir ninguém, que já estava ali no processo há 2, 3, 5 anos, eram alunos de várias áreas do conhecimento, de vários cursos diferentes, o que eu achei fascinante, porque o diálogo, ele trazia bagagens culturais e científicas de diferentes áreas, né? Então eram olhares de pessoas muito de formação muito diferente. E, aos poucos, a gente foi construindo essa parceria, para mim foi muito significativa. E aí, por fim, chega a Mariana, que foi muito interessante, e aqui eu quero destacar, porque o meu pós-doc no ano passado foi sobre narrativas visuais na literatura infantil. Então, eu sou muito chata com literatura, com narrativas visuais. E por que eu sou muito chata? Porque a gente precisa transcender essa ideia de que o desenho, a imagem na literatura infantil seja simplesmente para interesse na criança só para ler o texto verbal, e que aqui no Brasil ainda é muito pouco valorizado a força da narrativa visual. E eu defendo com unhas e dentes. E aí a Mariana, na nossa primeira reunião, assim, com muito receiosa, muito cuidadosa, afinal de contas ela estava começando a dar seus primeiros passos aí, nunca tinha feito nenhum trabalho profissional. Mas o que mais me chamou a atenção, desde o primeiro desenho, quando a Karen me enviou o primeiro material e fez assim: Lu, e aí, o que é que você acha? Ela tem perfil para abarcar com esse desafio? E eu fiquei já de cara encantada desde do primeira imagem que eu vi. Por quê? Porque não era uma imagem que simplesmente reproduzia o texto. Não era uma imagem que não trazia uma provocação enquanto uma narrativa visual. Não, as expressões, ela conseguiu traduzir a cultura de cada um dos personagens em elementos fantásticos visuais. E aí me conquistou logo de primeira, quando eu conversei, a primeira conversa com a Mariana, eu fiquei muito encantada com o jeito dela, com a simplicidade, com a delicadeza e a sensibilidade dela ao escutar a gente, sempre perguntando se os caminhos que ela estava ali percorrendo, se estavam adequados. Então, isso é de uma beleza, quando uma pessoa que está começando, já vem assim, eu não gosto muito do termo humilde, mas assim, já vem de coração aberto, vem aberto para o aprender. E isso me chamou a atenção, porque o grupo inteiro dos estudantes que eu tive a oportunidade de dialogar nesse projeto também tinha essa característica. E Mariana me surpreende porque ela não fez parte desse projeto, né? Ela não caminhou com essas discussões, com esses debates. E ela realmente
trouxe, assim, abraçou e eu acho que contribuiu de maneira expressiva para a beleza desse trabalho de Karen e de seus alunos. Eu só tenho muito a agradecer. É um livro que, essa saga, ele traz muitas provocações filosóficas, me ensinou muito, porque apesar de gostar muito de filosofia, de sociologia, de antropologia, e considerar que a psicologia da educação tem como responsabilidade se abrir para dialogar com essas outras áreas do conhecimento, essas outras áreas, porque a complexidade humana ela é muito grande, principalmente a gente que lida com a educação, né? Então, mas a filosofia que eu tinha era a filosofia básica de quando eu fiz a graduação. E ele me provocou a correr mais, me provocou a entender, e eu perguntava às meninas, não estou entendendo, isso aqui é quem falou isso, quem disse, como é? Então, eu agradeço muito a Karen pela oportunidade de dialogar e de pensar a filosofia para a criança, não como uma maneira restrita de que ele conheça, que as crianças conheçam o que Aristóteles disse, o que Platão trouxe, não. Mas eu acho que o princípio da filosofia, que é o de causar provocações para pensar a sociedade, para pensar a vida, para pensar o outro. E isso é um trabalho formidável que a Karen conseguiu fazer com seus alunos e que teve, assim, tudo isso traduzido em imagens feita pela Mariana. Muito, muito, muito obrigada, Mariana, por ter me permitido te conhecer esse outro lado teu. E siga, menina, porque você tem um potencial enorme. Eu acabei não agradecendo a Luciana, mas ela foi muito paciente comigo, me ensinou muita coisa e eu agradeço muito a orientação dela também. Karen, você, amor. Pois é, isso retrata que esse livro é um livro que foi feito a muitas mãos. Eu posso nominar todos os nossos colaboradores com o maior carinho, porque realmente fazem parte disso. A Andréia Master, a Ana Alice Jonavaz, a Ana Paula Clemente, Clévero Montanari, o Gustavo Cabral, a Hanani Michenko Nunes, a Heloísa Ribeiro, Iorge Nobre, a Isabelle Silvério, o Luiz Anselmo da Massa, Marina Burigo Bach, Natália Lopes, Paula Schwartz, Ramon de Campos, Ricardo Rutes, Raquel Zanini e Tiago Correia da Silva foram todos os nossos bolsistas empenhadíssimos em que esse livro ou que essa início da saga chegasse até aqui. E aí o meu muito obrigado, não só aos nossos bolsistas, mas principalmente e especialmente a Luciana, que acolheu esse projeto em 2019, e a Mariana, que finalizou esse momento com a sua arte e com a sua sensibilidade de tradução do texto para a imagem. Eu acho que nós tivemos um encontro muito auspicioso, um encontro muito bom de todas essas pessoas, essas almas, esses espíritos que chegaram até aqui e realizando essa obra. Muito bem, eu gostaria de agradecer a todos vocês por esse lançamento virtual da nossa obra. É uma obra que está disponível na editora CRV, no www.editoracrv.com.br. Ela foi publicada sob o selo Moura S.A., na seção de literatura infantil. Então, eu espero que todos vocês
tenham acesso à obra em breve, para a gente marcar outras sessões para discutir aí sim o texto, o contexto e imaginarmos qual vai ser o futuro desses personagens, que eles estão em crescimento, eles estão em plena aventura. Então, eu convido a todos a ler e a se deliciar com essa narrativa, que é uma iniciação de uma aventura não só filosófica, mas também humana. E que nesse momento que a gente está retornando à escola, retornando às reuniões, com muito cuidado, obviamente, a gente possa, com todas as condições sanitárias, discutir pessoalmente as questões que envolvem isso que é o humano, né? Então, eu convido a vocês a lerem essa saga com muita curiosidade, iniciando pela parte da narrativa visual, que é a introdução do livro. De onde veio esse navio e para onde vai esse navio, né? E aí eu quero deixar uma frase que a gente usou muito durante todo o período de elaboração do texto e do projeto, né? Um projeto que certamente vai continuar e que é inspiradora. A filosofia é nossa inspiração, mas a aventura é nosso destino. E assim segue o barco e o navio. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que marcamos essa nossa sessão de lançamento oficial do livro Uma Viagem pela Filosofia, o Encontro, pela editora CRV, no selo Moura S.A., e que está disponível no site da editora. Muito obrigada a todos, e agora nós encerramos nossa sessão, que estará disponível no nosso canal do YouTube em breve. Tchau, tchau a todos.